Então vamos falar de coisas simples. E abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios 8:6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. São Paulo estava a referir-se a Deus Pai e também a Jesus Cristo. Estava a dizer que havia só um Deus. É este Deus que nós hoje estamos a falar. O nosso Deus, ou o Deus que Paulo está a falar, e o que eu estou a falar hoje também, Ele abençoará sempre o seu povo. Deus nunca deixará de abençoar o seu povo, assim como o Pai também nunca deixa de sustentar a sua família, ou um chefe de casa, chefe do lar, nunca deixará de cuidar dos seus membros da família. Então vamos ver um versículo que se encontra em Êxodo, capítulo 23, e versículo 25 diz: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Estão aqui contidas várias bênçãos, vários benefícios para o povo de Deus. Eu disse no início que o nosso Deus, o Deus que eu estou a falar, e o Deus que o Paulo há pouco se referia, que Ele abençoaria sempre o seu povo. E aqui, Moisés refere-se a esse Deus e diz que esse Deus só exige uma coisa, que nós o sirvamos. E Ele diz que abençoará o nosso pão e a nossa água. Então, quando nós estamos determinados a servir a Deus, vir à igreja, à casa de Deus, ouvir a sua palavra, participar em todo o ato cerimonial, faz parte de nós servirmos a Deus. Dar as nossas dádivas para abençoar a obra de Deus faz parte de servir a Deus. Ouvir a palavra de Deus faz parte de servir a Deus. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é a palavra de Deus. Se buscarmos Deus, então nós temos aqui uma promessa que Deus abençoará sempre o seu povo. E não só abençoará, como Ele também tirará do meio de nós as enfermidades. Deus nunca deixará os seus filhos mendigar o pão. Amém? Não é desejo de nenhum pai de família deixar os seus filhos passar fome. Não será desejo de Deus, nunca. Nunca foi, nem será. Embora os homens tenham tendência para dizer o contrário, alguns dizem que Deus é mau, que Deus é um tirano, que Deus não cuida dos pobres, que Deus não cuida das criancinhas, que Deus mata, que Deus é o culpado de todas as coisas. Embora alguns digam isso, Deus não é aquilo que alguns dizem. Deus é aquilo que a palavra dele diz que Ele é. Assim como podem dizer mal de si, e você não é aquilo que os outros dizem de si, você é aquilo que você sabe que você é. Deus é a mesma coisa. Muita gente diz mal de Deus, mas Deus é aquilo que Ele diz que Ele é. E Ele diz que abençoará sempre o seu povo. E por isso Deus não é um Deus mau, um Deus tirano, um Deus que nos deixa mal. É um Deus que nos abençoa, um Deus que nunca nos deixará passar por dificuldades,
mendigar o pão. Eu sei que há pessoas que dizem que vão ser os miseráveis. Sei que há pessoas que dizem que vão acabar por ficar na rua com o problema que está aí. Pois essas pessoas falam e vão ter alguém que vai materializar essas coisas. Ai, que grande problema. Deus diz que nunca deixará os seus filhos mendigar o pão. Ele usou-se da boca de Davi para dizer esta frase. Vamos abrir no livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 25. Eu disse que Deus abençoaria sempre o seu povo. Eu disse que se nós servirmos a Deus, que Ele abençoará o nosso pão, a nossa água e também tirará as enfermidades. E eu estou a dizer que Deus irá suprir sempre as nossas necessidades. Não nos deixará mendigar o pão. Capítulo 37, versículo 25. Diz Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Duas promessas. Primeiro, para nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, que já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e que Jesus Cristo já nos justificou pelo seu sangue. Para nós que já somos seus filhos, nós temos esta promessa. Não vamos mendigar o pão. E também para os nossos descendentes, aqueles que vêm após de nós, diz a Bíblia também que eles também não mendigarão o pão. Portanto, não há motivo para nós ficarmos aí nervosos, nem apreensivos, nem ansiosos. O que é que vai acontecer aos nossos descendentes, aos nossos filhos? O que é que vai ser deles? Deus cuidará deles. Deus os conduzirá. Deus os guiará. Deus dar-lhe-á sabedoria, inteligência. Deus fará sempre com que os nossos descendentes, por consequência, herança do Senhor, porque os filhos são herança do Senhor, eles terão sempre que comer, porque Deus confirma a sua palavra. Jesus confirmou que não nos faltaria o pão. E Ele ensinou-nos isso, até nos disse Jesus Cristo como é que nós devíamos fazer. Abra lá em Mateus capítulo 6. Coisas tão simples e que nós temos que lembrar para não nos deixarmos enganar com tanta coisa que os ouvidos ouvem hoje. O mundo está aí falando o contrário daquilo que Deus promete. O mundo fala que é difícil, o mundo fala que é mau, o mundo fala que vai de mal a pior. E Deus diz que abençoa o seu povo, que não deixa o seu povo passar fome. Se nós o servirmos, que Ele vai abençoar o nosso pão e a nossa água. Deus diz que cuida de nós, tira até as enfermidades para que nós não sejamos doentes. Deus até nos ensina a orar. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está a dizer: já que nasceste, já que sois filhos de Deus, já que fostes criados, tendes direito ao pão. Tendes direito a sobreviver. Tendes direito a comer. O pão é vosso. Basta só orar a Deus para Ele vos dar sabedoria para vocês adquirirem esse pão. Porque vocês já têm esse direito. Assim como nós lemos lá em Gálatas: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. O pão é uma bênção. É um meio de sobrevivência. É a subsistência do ser humano. Claro que não estamos a falar só do ingrediente pão, estamos a falar de tudo aquilo que é um conjunto de bens essenciais para nós sobrevivermos. Deus vai fazer com que essas coisas venham até nós. Ele fará com que os campos produzam, cada um segundo a sua espécie, conforme as sementes lá forem semeadas. E nós teremos sempre esse pão, teremos sempre esse mantimento, porque Deus cuidará do seu povo. Amém? Jesus ensinou-nos: olha, ora a Deus o Pai, porque já tens direito a essa bênção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está a dizer: olha,
Tu podes orar assim, podes dizer a Deus que tens direito a esse pão, porque Ele já fez tudo por ti. Jesus confirmou ser o pão da vida e muitas vezes as pessoas não entendem que se nós tivermos a parte espiritual bem, nós vamos ter a parte material a funcionar. Quando nós fazemos o contrário, nós apanhamos surpresas na nossa vida. Se fizermos a parte espiritual, nós vamos ter a material a funcionar. É São João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Lemos há pouco no início que Deus, lá em Êxodo 23, 25, que Deus abençoaria o nosso pão e a nossa água. E agora Jesus está a referir-se novamente à parte espiritual. Ele diz: olha, se vocês se lembrarem daquilo que Deus disse, se vocês o servirem, agora eu digo que eu sou esse pão, o enviado do Pai. Aqueles que crerem em mim nunca terão fome, nunca terão falta de pão, nem terão sede. Quer dizer, se nós dermos crédito à palavra de Deus, Jesus é muito mais poderoso que nós, Ele fará com que nós alcancemos sempre o sustento para sobrevivermos. Salomão escreveu algo muito importante no livro de Provérbios, no capítulo 30, podem abrir. Provérbios capítulo 30, e ele disse algo importante. Versículo 8 e 9 diz: afasta de mim a palavra mentirosa, não me des nem pobreza nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumado, para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Porventura, não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Nós temos aqui um exemplo bem claro, que se nós dermos crédito à palavra de Deus, nós iremos ser sempre abençoados. Só temos que observar duas coisas, e aqui neste versículo ensina-nos quais são essas duas coisas. Coisas simples, que às vezes nós distraímos-nos, esquecemos-nos. Primeira coisa é a vaidade. É algo que depressa entra no nosso coração. Quando nós não temos uma coisa e arranjamos essa coisa, nós ficamos envaidecidos. Eu agora tenho isto. Pois o Salomão diz: olha, não deixes que esse sentimento entre no teu coração. Depois alguém nos faz uma pergunta: então como é que você conseguiu aquilo? Como é que você conseguiu um carro novo? Como é que você conseguiu uma casa nova? Como é que você conseguiu? E nós, ou as pessoas, porque não querem dizer, não querem entrar em pormenores, não querem contar os pormenores, conforme como é que adquiriram aquele bem que agora tanto os envaidece, mentem. Arranjam maneira de fugir à verdade. E Salomão sabia disso. Ele disse: olha, afasta do teu coração a vaidade e a palavra mentirosa. Não o enganes, porque isso não te vai trazer benefício. Antes deves orar a Deus. Se numa casa é uma família grande e essa família precisa de 5 pães, pois nós vamos orar a Deus que Deus nos mantenha com essa porção para sustentar a família dos 5 pães, com 5 pães. Se é uma família mais pequena, pois nós devemos orar a Deus: Senhor, dá-me esse pão para sustentar a minha família de 2 pessoas, um casal. Se é uma família muito grande, Senhor, dá-me essa porção para que eu possa sustentar esta família numerosa. Salomão dizia: da porção que eu estou acostumado. E digo-vos que Salomão, ele precisava de muitas coisas. Ele tinha uma família muito grande. Tinha muita gente debaixo da sua liderança. Tinha muita gente lá na sua casa, na sua morada.
muitos empregados, muita gente. E todos eles precisavam do pão. Todos eles precisavam de comer. E Salomão orava: Senhor, dá-me a porção que eu estou acostumado para sustentar esta gente toda. Estas centenas de pessoas que estão debaixo da minha liderança, estão debaixo da minha responsabilidade. Dá-me essa porção. Nós não vamos pedir a Deus para nos dar uma porção que deu a Salomão. Não temos essa família. Mas podemos pedir a porção que nós necessitamos para ter todas as nossas necessidades supridas. Podemos pedir isso a Deus. E se o pedirmos, nós vamos ter. Salomão diz: olha, Senhor, dá-me da porção que eu estou acostumado. Qual é a porção que você está acostumado lá na sua casa? Aí na sua casa. É ter tudo aquilo que você deseja. Suficiente. O suficiente. Então é essa porção que você deve pedir a Deus, para que nunca lhe falte. Se você servir a Deus, Deus não vai permitir que essa porção vá faltar. Não fique com medo do que é que vai acontecer. Será que eu vou ter amanhã? Será que eu vou conseguir? Claro que Deus vai cuidar de si. Ele não deixa que você mendigue o pão. Ele não deixa que você passe fome. Ele vai curá-lo das enfermidades. Ele vai sustê-lo. Ele vai sustentá-lo. Deus vai sempre abençoar o seu povo. E esta é uma oração que nós devíamos fazer muitas vezes a Deus. A mentira é algo que se arranja para justificar aquilo que nós não queremos que os outros saibam. Mas que toda a gente já viu que existe alguma coisa fora do comum. Não vale a pena mentir. No capítulo 30, versículo 8 e 9, nós vamos orar estes dois versículos. Então, vamos orar este versículo. Senhor, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixes pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumado, para que, porventura, eu farto, te não esqueça, te não negue, ou então, empobrecendo, venha a furtar. Por isso, Senhor, hoje eu oro e creio no meu coração que estás a ouvir a minha oração, como ouviste a oração de Salomão. Mantém-me, Senhor, com a porção que eu necessito para sustentar a minha família, em o nome de Jesus. Eu recebo agora, pela fé, essa sabedoria, essa inteligência, essa graça, esse favor que me trará essa porção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sejam grandemente abençoados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre.
perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo